envolvem tipicamente aspectos de segurança, privacidade e interesses econômicos. Então, olha só, volta aqui para mim, Bíblia, por favor. Então, essa preocupação é com a sociedade de uma forma geral. Então, já pensou se a partir do momento que determinado profissional da área de informática começa a consertar, entre aspas, o computador pela metade, foi daquele exemplo que eu falei, certo? Então, isso vai ser o quê? Divulgado, e a sociedade, de uma forma geral, não vai ter tanta confiança. Da mesma forma que um médico que vive cometendo falhas, um advogado que vive enganando o cliente, e por aí vai. Então, essa preocupação de uma forma ampla, geral. Aí vem obrigações em relação aos empregadores. Então, vocês, como profissionais, quais são as obrigações que vocês têm em relação aos seus empregadores? Né? Quem sabe, vamos pensar positivo, um Bill Gates da vida, certo? Vamos lá. É também chamada de ética do trabalho e refere-se à proteção dos interesses do empregador em situações em que muitas vezes o empregador não tem habilidade para supervisionar tecnicamente o trabalho do profissional. E a relação é estabelecida em base de confiança. Então, o que acontece, pessoal, aqui? Bota para mim aqui, Billy, por favor. Normalmente, pessoal, quem vai empregar... Normalmente não, em alguns casos, quem vai ter uma empresa de informática e vai tratar sobre a criação de softwares, ou até manutenção do hardware mesmo. Algumas pessoas podem não ter conhecimento, os donos, no caso, podem não ter conhecimento técnico suficiente. Então, por exemplo, eu não tenho conhecimento técnico suficiente, mas eu estou com dinheiro, eu quero abrir uma empresa para elaborar, para criar softwares. Então, eu vou ter que contratar o quê? Programadores. Ou então, a minha empresa vai se referir ao conserto, né, de hardware. Vou ter que contratar também técnicos para efetuarem os consertos. Então, o que acontece? Eu não tenho os conhecimentos técnicos, científicos, né, técnicos necessários para dizer se o meu funcionário está agindo de maneira correta ou não. Eu não tenho conhecimento técnico para dizer se meu funcionário trocou uma peça nova por uma usada. Eu não consigo fazer essa identificação. Então, quando ele fala aqui, é também chamada de ética do trabalho e refere-se à proteção dos interesses do empregador em situações em que muitas vezes o empregador não tem habilidade para supervisionar tecnicamente o trabalho profissional e a relação estabelecida em base de confiança. Então, volta também aqui, Billy, por favor. O que acontece? Como o Marcelo Silva fala aqui, vai partir do ponto de vista da confiança. E a gente sabe que nem sempre isso acontece, funciona. Então, qual é o ideal? Quem vai abrir uma empresa vai contratar pelo menos um gerente, alguém de sua confiança mesmo, sei lá, um parente que tenha o conhecimento para poder o quê? Fiscalizar os outros funcionários. Dando sequência. Obrigações em relação aos clientes, né? Esses que vão pagar pelos serviços dos profissionais de informática. Marcelo Silva continua, diz o seguinte aqui, pessoal. Quando o profissional trabalha como consultor ou prestador de serviço autônomo para um cliente, suas obrigações são as mesmas que as relativas ao empregador. Repetindo, quando o profissional trabalha como consultor ou prestador de serviço autônomo para com o cliente, suas obrigações são as mesmas que as relativas ao empregador. O que quer dizer isso? Vou dar aqui para mim, por favor. Se por acaso eu como profissional de informática, eu não tenho obrigação com o meu chefe, o meu empregador, então as regras, de uma certa forma, eu vou ter que conduzir o conserto da máquina em relação ao meu cliente com a mesma seriedade, certo? Que eu trato dentro da empresa com o meu empregador. Isso o quê? Também vai gerar o quê? Confiança. Então, se eu trato com o meu empregador, porque é um empregador de uma forma, e com o meu cliente, que normalmente tem menos conhecimento ainda do que o empregador, eu vou tentar o quê? Enganá-lo, isso não vai dar certo, certo? Então, tem que ter essa mesma segurança, tanto contra o empregador, quanto contra o cliente. Continuando. Obrigações em relação à própria organização e seus associados. Os códigos de associações de classe geralmente solicitam que os afiliados comunguem dos objetivos da associação e sirvam aos seus interesses para o bem comum de todos os membros. Então, o que acontece? Lembre-se que esse código que nós estamos vendo agora, essas regras, certo? São dos Estados Unidos. O Código de Ética norte-americano da profissão de
informática. Então, quando ele fala, os códigos de associações de classe geralmente solicitam que os afiliados comunguem dos objetivos da associação e sirvam aos seus interesses para o bem comum de todos os membros. Nenhuma novidade. O próximo, obrigações em relação aos colegas. Então, o que acontece? Vocês vão exercer a profissão e vai ter, da mesma forma como tem vários engenheiros, tem advogado em cada esquina, vai ter também o técnico de informática e o analista também, certo? Então, quais são as obrigações que você tem com esses seus colegas, esses seus companheiros? Vamos ver aqui. Refere-se ao respeito aos colegas na mesma profissão e à colaboração entre colegas que normalmente partilham os mesmos interesses. Então, o que acontece? Bota a minha aqui, Billy, por favor. Então, por exemplo, quando normalmente um advogado descobre uma possível falha no processo, né, ou melhor, ou no processo, ou na lei mesmo, então ele normalmente comunica, né, a outro colega, ele comunga desse problema, pequeno problema, com outro advogado. Mesma forma, um médico, olha, tem um método científico novo aí, certo? Que surgiu para facilitar na nossa cirurgia, né, dos nossos pacientes. Então ele vai comungar também, vai divulgar esse método novo. Então não seria diferente com a informática, certo? Então se, por exemplo, estou aqui, não é na minha área, mas eu estou aqui criando alguma coisa, de repente, se existe uma forma mais fácil de se formatar o computador, sem perder dados, certo? Então, o ideal é que você comungue desse objetivo, certo? Com o seu colega. Mas aquele tem aquele velho ditado que alguns fazem uso, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, não é muito de divulgar, não, eu descobri isso aqui, eu não vou contar para ninguém. Isso aqui vai ser uma exclusividade, certo? Bom, do ponto de vista ético, se você comparar com os norte-americanos, não está sendo tão ético assim. Mas sabemos que isso acontece muito. Obrigações em relação ao profissional em geral. Olha só. Trata dos aspectos de comportamento ético que devem ser evitados para não denegrir a profissão em si. Certo? Então, olha só, pessoal. O que acontece? Volta aqui, Billy, obrigado. Vocês costumam olhar, melhor, ver entrevistas, né, reportagens em rádio, televisão, jornal, de alguns profissionais que tentam, de uma certa forma, denegrir a imagem. Entre eles, né, o advogado. Lembrando que toda profissão tem aqueles maus profissionais, certo? Então, o que acontece? Infelizmente, a visão que fica é que advogado, por exemplo, é corrupto. Todo advogado quer enrolar, mas isso não é verdade, né? Assim como existem médicos também que só fazem, às vezes o paciente não necessita de um procedimento cirúrgico, não, diz que é necessário, certo? Professor também, e por aí vai. Então, normalmente o que vai ficar é a primeira imagem. Então, a partir do momento que um advogado ou um médico começa a denegrir a imagem profissional, o que acontece? Né? Se existe um código de ética, ele vai ser responsabilizado, vai ser penalizado, tendo por base no código. Agora, vocês que não têm um código de ética, certo? Se vocês começam, por exemplo, né, na área de informática, sempre vai ter alguém, claro, que, por exemplo, aquele aspecto que eu falei, que o cara, o técnico trocou a peça do meu computador, certo? Então não consertou ele completamente. Isso vai denegrindo a profissão de informática. Então, olha só. Trata de aspectos de comportamento ético que devem ser evitados para não denegrir a profissão em si. Normalmente tem prioridade sobre as regras relativas aos colegas. Por exemplo, um colega que repetidamente não cumpre suas obrigações pode ser denunciado para que a profissão como um todo não seja afetada. Então, da mesma forma que um advogado não cumpre uma daquelas duas regras que eu já falei com vocês, certo? Ele pode ser denunciado. Por quê? Tem que servir como exemplo. Da mesma forma, o médico, o engenheiro e o pessoal da área de informática, certo? Uso ético e legal dos dados eletrônicos. Bom, isso aqui é uma bronca, falando um pouco na gíria, seríssima. Dados eletrônicos. Olha só. Quem administra os sistemas computacionais que oferecem serviços de acesso à internet, como os provedores da internet? Quem é que vai administrar? Quem é que vai fazer, na gíria do futebol, esse meio campo entre o consumidor e o provedor? Certo? Vocês. Os profissionais de informática.
Tela cheia, por favor, Billy. Atuam como intermediários entre os provedores de conteúdo e os consumidores. Então, por exemplo, no caso, um provedor famoso, lá, Yahoo, por exemplo, existem os técnicos responsáveis pela manutenção